May it be an evening star shines down upon me. Agora vocês estão vendo certinho, né, gente? Pronto, tá resolvido. A gente cabe aqui, a gente é magrinho. Olha só. Boa noite, gente. A gente vai começar esse papo de segunda, toda segunda-feira, sempre com um convidado bem bacana, um convidado de primeira. Igual eu tenho a honra hoje de estar aqui com o Gui, que foi meu chefe na residência, é um grande amigo, e a gente está aí trabalhando junto, lutando por uma assistência em Belo Horizonte bacana para as pacientes. Bom, primeiro eu queria falar aqui que também é uma realização, todo mundo sabe que eu sou muito aparecido, né? Também é uma realização para mim estar fazendo um programa, porque desde que eu era estudante de medicina em Uberaba, tinha um programa na década de 90 que chamava Revista Médica. E era um programa de um cardiologista amigo nosso, que foi meu professor na faculdade, e ele sempre convidava alguém para poder falar sobre algum assunto legal. Então eu sempre quis fazer um programa e a gente vai fazer toda segunda-feira, e se Deus quiser, com muita interação, vocês podem perguntar. Eu estou meio longe do telefone aqui, mas se eu conseguir ler, eu respondo. Pode ficar tranquilo, tá? Bom, gente, me fizeram uma pergunta essa semana que eu achei hilária, que é quem vai entrevistar quem, né? Porque eu falo pra caramba, né? Guilhermino também começa a falar, dispara a falar. E nós dois gostamos muito de assistência ao parto e sempre gostamos muito de participar desse momento especial na vida das famílias, né? Então eu queria primeiro que você falasse, Gui, um pouquinho da sua história, né? Como médico, se você quiser falar da sua vida pessoal também, você pode ficar à vontade, o espaço é seu. Meu nome é Guilhermino, eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais em 1999. Minha residência e minha formação acadêmica é obstetrícia clássica, mas sempre vendo e lendo algumas coisas sobre assistência fora do país, aquele modelo mulheres deitadas o tempo todo, sem movimentação, sempre me incomodou. A episiotomia de rotina. Com isso, logo após terminar a faculdade, eu fiz residência na maternidade Odete Valadares. Um modelo clássico ainda, mas com alguns preceptores já com uma visão diferente, onde a epísio não era mais para todo mundo, não era uma coisa de rotina, onde o caminhar, dependendo da situação, era permitido, e do plantão. E logo terminando a minha formação, fui trabalhar no Hospital Sofia Feld. Lá eu vi uma obstetrícia em que eu realmente me identificava mais, onde a paciente participava mais e a gente entrava mais como alguém que atuava quando era necessário, quando a fisiologia do parto era mais respeitada. E a partir dali, esse foi o modelo que eu procurei dar de assistência às minhas pacientes. Inicialmente trabalhando na rede privada e na pública, e agora só na rede privada. É o modelo que eu acredito de melhor participação, melhor interação mãe-bebê, onde o pai participa, e isso é muito importante, porque o parto é um momento familiar. É um evento da família, né? É um evento da família. Então, quem estiver fazendo assistência, seja um obstetra, seja um enfermeiro obstetra, ele tem que estar ali como alguém que está observando aquela caminhada. E ele só vai entrar se for absolutamente necessário. Do contrário, você não tem que fazer nada. Então, assim, esse é o modelo que eu acredito. Mas o fato de, se não fizer nada, não quer dizer que não tem que ter ninguém tecnicamente competente para resolver, porque as complicações de parto são muito pequenas. Mas quando elas acontecem, elas são muito sérias. Elas podem marcar aquele neném e aquela família definitivamente. Então, dependendo da complicação, você pode definir um futuro reprodutivo. Então, você tem que estar muito atento a que essa fisiologia esteja acontecendo de maneira adequada. E se ela está acontecendo de maneira adequada, sem intervenção. Mas também você tem que lembrar que
Hoje a gente tem um outro cenário, são as pessoas que são extremamente radicais, que querem um parto natural de qualquer maneira. Romantizam demais. Romantizam o cenário de nascimento. O ideal realmente, meu sonho de consumo é não pôr a mão em ninguém. Só que nem sempre isso é possível, né? Às vezes você tem que fazer uma intervenção, e a intervenção é necessária. Mas o mais importante que eu acho disso tudo é a paciente se informar a respeito da fisiologia do parto. Como é que um parto acontece, para quebrar mitos, porque, querendo ou não, nós vivemos uma sociedade onde o parto é ainda cesariana. E quando você coloca para um paciente que o parto normal é melhor, ele fica se questionando: como? Eu nasci de cesariana? Minha irmã nasceu, minha irmã teve cesariana, minha prima teve cesariana, minhas amigas tiveram cesariana. Esse é o modelo instituído. Mas a gente tem que entender que, eu sempre brinco com as pacientes. Então vamos pensar aqui. A Gisele Bündchen teve um parto normal. A princesa inglesa, a futura rainha, teve 3 partos normais. Então, primeiro dela, com 41 semanas, uma pré-eclâmpsia, um menino de quase 4 quilos, ou seja, no Brasil ela teria tido uma cesariana. Aí eu sempre brinco com elas. Vamos lá, dinheiro não é um problema para a família real inglesa, eles nem pagam impostos. Acredito que não. Se for um problema para eles, para nós então. Ou seja, e ninguém iria colocar o futuro rei da Inglaterra em risco. Ou seja, se ela tem um parto normal, com uma pré-eclâmpsia, 41 semanas, um feto pesando 3,8 kg, qualquer um consegue ter um parto normal. Basta que você tenha alguém que tenha capacidade de acompanhar. Então, é muito importante, principalmente, a informação da família. Porque eles têm que realmente comprar a ideia, saber que, porque o parto vai demorar. O que é demorar um parto? Porque não existe tempo. Um parto pode durar 4 horas, 8 horas, 12 horas, 18 horas, 24 horas. Mãe e bebê estando bem, não há por que ocorrer intervenções. Exceto se acontecer alguma coisa. Algo que diga que a mãe não está mais bem, que o bebê está tendo alguma alteração. Fora isso, não há motivo de intervenção. Então, com essa escola, que a Sofia para mim foi uma escola, eu entrei nessa caminhada de humanização. E que eu falo para vocês, é muito bonita, mas existe uma caminhada muito grande para ser feita ainda no país. Porque o que a gente mais vê é pouca informação. E você tem várias coisas envolvidas nisso. Você tem o pouco tempo de consulta, e quando a gente fala em pouco tempo de consulta, a maioria dos convênios de saúde paga muito mal para uma consulta. Uma consulta pré-natal ideal, ela tem que ter de 40 minutos a 1 hora. Não tem como a maioria das pacientes chegarem, a não ser que ela tenha uma vivência, uma família que já tem uma vivência de parto, ela vai chegar com N dúvidas. Com certeza. Ô Gui, nós estamos chegando aqui em 38 pessoas acompanhando a gente, estou vendo várias manifestações ali, e agradecer, né, às pacientes, aos amigos, pacientes do Gui, pacientes minhas, e claro que vocês podem interagir, podem perguntar que a gente vai tentando conversar aqui. Uma coisa que você falou, Gui, que eu achei muito interessante, você falou que a Sofia foi uma escola. E talvez, assim, realmente quem pensa na assistência humanizada, às vezes fala assim, isso é uma coisa que o William tá falando, ou o Guilhermino que tá falando, tô vendo aqui a Adri falando, concordo com o Dr. Guilhermino, que as consultas são sempre corridas. Verdade. Mas é nesse ponto que eu queria chegar, Adri, pegando um pouco o gancho no que você falou, que o sistema todo, ele é assim no Brasil. Né? Então, assim, essa questão de humanizar a assistência não é modinha, não é uma coisa que foi inventada aqui. Né? O Gui está falando em cima de evidências que são evidências mundiais, né? Evidências do que é feito no resto do mundo. Então, é interessante ter esse entendimento de que há intervenções, igual ele falou, que podem ser pontuais e podem ser necessárias para um caso ou outro, né?
Mas é óbvio que a gente gostaria que a maioria dos casais protagonizasse esse momento da família, como o Gui falou, sem intervenções ou com o mínimo de intervenções, né? Então, a gente sempre quer, obviamente, histórias que a gente tem que seja tudo muito fisiológico, mas se houver necessidade de uma intervenção, há necessidade de se ter ali um profissional, uma equipe acompanhando vocês, né? Então, eu acho que é isso. Obrigado pela manifestação aí da Vanessinha, que eu tô vendo aqui agora. E podem perguntar, gente, o homem tá aqui. Faz pergunta para ele. Gui, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa história de transição de modelos no Brasil, né? Assim, que a gente sai daquele modelo com uma assistência precária da parteira que vai de encontro a isso que você falou da segurança do nascimento, né? Porque se você pensar no parto como um evento fisiológico, é uma ciência de muito baixa tecnologia, né? O que você precisa para parto? Assistência emocional, um esteio emocional, né? A vigilância do bebê, um pinar ou um sonar, aquele aparelhinho que escuta o bebê, uma tesoura para cortar o cordão, sabão, fim. É isso, né? Claro que tô falando assim simploriamente, se fosse fácil assim, então tá, então vamos todo mundo ter neném lá na oca, né? Não é isso. Mas essa era a assistência que a gente tinha com as parteiras, né? Que é muito legal, um universo meio feminino. E depois as coisas mudaram no Brasil e se institucionalizaram. E no mundo, né? Essa é uma história mundial. Talvez o Brasil esteja vivendo hoje uma transição de modelos que já foi vivido em outros lugares. Na Inglaterra nos anos 50 e 60. Isso, então fala pra nós, Gui. Porque é interessante quando as pessoas perguntam por que você gosta disso? Eu gosto muito da ideia, quando minha mãe contava que minha avó teve todos os filhos em casa. Parteira foi pro primeiro e segundo. A partir do terceiro, nem parteira dava tempo de chegar. E como ela morava no interior, no norte de Minas, numa cidade satélite de Bocaiúva, ela teve todos os filhos em casa, com exceção do último bebê, em que ela teve que ir para o hospital, com 24 horas pós-parto, por retenção placentária. E aí é aquela coisa que ficava do tipo, ela nunca foi ao médico, quando ela foi ao médico eles tiraram o útero dela. Então o problema é o médico. O problema é o médico que salvou a vida dela, no caso. Porque se ela não tivesse tirado a placenta, provavelmente eu não teria tido uma avó para conhecer. Então a gente tem que ter bem claro que é um ato de baixa tecnologia, mas que a gente tem que ter toda a tecnologia disponível, porque nós estamos falando de mulheres jovens, em geral saudáveis, constituindo famílias, ou aumentando essas famílias. Então você tem que ter todo o aparato para manter viva essa mulher, caso ela tenha qualquer intercorrência no parto, e para que você possa dar suporte ao feto que está nascendo. Porque a gente tem que lembrar que antes a gente tinha esse modelo de assistência domiciliar. Minha avó teve mais de 15 filhos. Se você pensar em perdas, vai dar praticamente 22. Então, muitos morreram durante o trabalho de parto, outros logo depois do nascimento e outros na infância. Então, a assistência é simples, mas se ela tivesse tido uma assistência melhor, talvez eu tivesse mais tios, mais primos, não vou saber mais. Então, o que a gente tem que colocar? A assistência é simples, mas você tem que ter recurso. Então, quando a gente discute, por exemplo, parto domiciliar, como foram os da minha avó, então é muito bacana esse modelo que você coloca, mas a gente tem que ser bem pé no chão. Porque, ao contrário, médico sempre pensa no que pode dar errado. Nós somos treinados para isso. Então, quando a gente pensa em parto domiciliar, eu sempre brinco com as minhas pacientes, onde você mora? Santo Antônio. Colégio Batista. Então, pensa, se você entrar em trabalho de parto às 4, 3 da manhã e tiver alguma complicação até 5, ok. Agora, imagina um trabalho de parto evoluindo durante o dia e uma complicação às 6 horas da tarde, e você tem que entrar na contorno. Você não vai a lugar nenhum. Só fazendo um gancho nisso que você falou, Gui,
talvez assim, há muitos lugares no mundo em que o parto domiciliar ele é uma realidade, né? Na Escócia chega a ter 50% de parto normal, na Inglaterra chega a ter 30% de parto normal. Domiciliar. Domiciliar, domiciliar, perdão. Que eu vi o Bruno fazendo um comentário aqui e eu fui ler aqui, de acordo com a experiência do cliente, qual o principal desejo, o principal medo da paciente em relação ao parto. Já a gente fala, Brunão. Então, assim, esses partos domiciliares, eles têm protocolos rígidos para acontecer. No Canadá também tem muito parto domiciliar. Eu falo que no Canadá tem muito parto domiciliar porque é muito frio, ninguém quer sair de casa nem para poder parir. Pare em casa que é melhor. Mas eles têm protocolos rígidos de o pessoal, assim, a equipe do hospital está pronta para receber, de ter um sistema de urgência, mobilidade urbana. Então eu realmente acho que nesse momento o Brasil ele não está pronto para esse modelo. Não sei o que o Gui acha, mas eu acho que nesse momento não é o modelo do Brasil ainda, né? A gente tem que lembrar que para a gente construir um modelo de parto domiciliar, você tem que ter a mobilidade, você tem que garantir a possibilidade de chegar esse socorro para essa mulher, para esse bebê. E eu sempre penso, quando as pessoas questionam isso, no que ocorre com a gente quando a gente está no hospital. Quantas vezes você pediu uma ambulância de uma vaga que você conseguiu no CTI para uma paciente pós-parto com hemorragia ou com uma crise hipertensiva grave, e que essa ambulância só chegou 24, 36, 12 horas no mínimo após. Ou seja, não é permitido uma mulher em trabalho de parto, com parto obstruído ou com qualquer outra intercorrência, ter um transporte em 12 horas. Camila está falando aqui, o parto domiciliar assistido pelo RJ foi a minha melhor escolha. Não resta dúvida, a gente sabe que a ambiência do seu domicílio é uma coisa que faz toda a diferença. Até a discussão hoje aqui não é parto domiciliar, tá? Assim, porque eu acho que é uma discussão muito mais ampla, né? E ela passa por questões que não envolvem só o obstetra em si, é o sistema todo, é o sistema governamental, é o sistema, inclusive, das estruturas do CFM mesmo, do Conselho Federal de Medicina, enfim. Nós estamos aí com 46 pessoas participando dessa live, e então, assim, para fechar essa questão, eu não sei o que o Gui acha, mas eu realmente acho que se a gente fosse falar de parto domiciliar, teria que fazer uma outra live. 2. Só sobre isso. No mínimo. Né? Não é essa, acho que é a proposta. A ideia não é contrariar, é lembrar que nós saímos do modelo de parto domiciliar, da parteira, fomos para o modelo institucional. E o que acontece? Quando chegou nesse evento, que se tornou um evento dentro do hospital, as mulheres pariam em casa. E os médicos não sabiam o que fazer. Qual que foi a medida? Então você vai ficar deitada, vai colocar as pernas assim, e a partir daí foi avaliações, estudos, você observando os partos. Talvez o modelo fosse mais eficiente se as parteiras tivessem sido levadas para dentro do hospital e os médicos pudessem aprender com elas a partejar. O que não foi. Os médicos descobriram um conhecimento sobre parir sozinhos e com a paciente deitada, porque é a maneira como se fosse um objeto de estudo, para você poder entender o que está acontecendo, uma vez que não era a realidade médica. Né? Exato. Então, o que você tem hoje é que você tem a paciente querendo uma segurança hospitalar, ou uma querendo mais segurança, e que a ambiência tem que mudar. A maneira como a equipe recebe e acolhe essa paciente tem que mudar. A maneira como os planos de parto são vistos pela equipe tem que mudar. Ou seja, a paciente tem que estar mais dona do seu processo. Mas para que ela esteja mais dona do seu processo, ela tem que ter mais informação. E essa informação tem que ser dada durante o pré-natal. Ou seja, antes da gente chegar no parto domiciliar, bancado pelo Sistema Único de Saúde, que é o nosso sistema de saúde no país, a gente tem que melhorar a assistência primária. Sim. A gente tem que melhorar a qualidade do pré-natal. Né? A gente tem que melhorar a assistência de pré-natal com qualidade de informação para que ela chegue empoderada para poder fazer as opções dela, com conhecimento. O Gui, o Bruno, que é nosso colega médico, que a esposa dele
Camila, um grande abraço para ela também, esteve conosco. Ele estava falando ali sobre a questão de qual o principal medo da mulher, né? Assim, do cliente no caso do parto. Eu sempre falo, não sei o que você tem de opinião, mas eu sempre falo que ninguém nasce com medo de parto normal, né? Você nasce mamífera, nasce mulher, nasce capaz, plena, e tá nesse momento, num momento mais especial da sua vida, né? Então, assim, é preciso desconstruir esse medo, né? Porque por mais que pareça que não, o parto tem tudo para dar certo, né? Não tem nada, assim, se você pensar num parto em que nós fizemos a transição de modelo, ok, era parto domiciliar com parteira, foi institucionalizado, melhorou muito alguns aspectos da assistência, igual o Gui falou, a gente parou de perder alguns bebês que a gente perdia, ok, mas nós tivemos nesse processo intervenções que se tornaram rotineiras, porque para nós médicos o treinamento na faculdade sempre foi esse de intervir, né? E aí nós vimos para um modelo mais racional de intervenções pontuais, né? Isso que eu acho que é importante e válido. Não sei o que você pensa a esse favor. Um dos grandes medos que o paciente tem é o medo da dor. E aí eu sempre coloco para os pacientes, olha, seu corpo não vai produzir uma dor maior do que você é capaz de tolerar. Eu sempre coloco para elas que o grande medo dela que elas têm de dor, elas sempre associam a dor do parto, a dor da ocitocina. Então, a exógena. Eu sempre coloco para elas, olha, é muito difícil uma paciente com ocitocina exógena não requisitar anestesia. Tá? Justamente. Porque a intensidade das contrações são muito maiores do que a contração espontânea. O corpo é muito inteligente durante o trabalho de parto. As contrações vão evoluindo progressivamente até a dilatação completa e quando está no expulsivo, elas dão uma pausa maior para a paciente conseguir se recuperar e ter força para poder fazer os puxos. Justamente. Então, um parto que evolua de maneira espontânea e natural, ele tem, uma mulher preparada, ela tem tudo para conseguir um parto natural. Sim. E o maior medo que se tem é a dor. E porque na nossa sociedade se associa a dor a sofrimento. E a dor é real, o sofrimento é opcional. Você pode escolher sofrer com aquela dor ou não. Eu sempre brinco com os meus pacientes, olha, quando você tem uma dor de cabeça, pode ser uma hemorragia intracraniana, pode ser um tumor, pode ser uma enxaqueca. Quando você tem uma dor abdominal, pode ser uma pancreatite, uma úlcera, uma apendicite. Mas quando você está grávida, no final da gravidez, começa a ter dor abdominal, regular, de tempos em tempos, o que está acontecendo? Você está se preparando para receber seu bebê. Você se planejou para isso. Ou você se preparou, se não estava planejada, você teve 40 semanas aproximadamente, para fazer isso. Ou seja, é um momento esperado, é uma dor, que apesar de ser uma dor de alerta do tipo, você tem que se preparar para se alinhar para parir, mas essa dor é absolutamente tolerável, quando bem manejada. E aí vem os manejos, que são as medidas não farmacológicas, que é uma coisa que você pode usar bastante e que funcionam muito bem. E, em última instância, se as medidas não farmacológicas não funcionarem, você tem as medidas farmacológicas para resolver. Porque uma das coisas que tem que ficar bem clara é que é muito importante, se você conseguir parir sem nenhum tipo de intervenção, a sua chance de ter uma complicação é muito menor. Mas, se você precisar de uma anestesia, isso não vai ser nenhum demérito. Você vai ser tão mãe quanto a outra. Não é uma prova de fogo para ninguém. Não, é uma das coisas que eu sempre brinco com os pacientes, vocês têm que parar de se compararem. Você vai ter um parto único. Sim. Vai ser o seu parto, do seu corpo com o seu neném. E quando for o seu próximo neném, vai ser o seu corpo vai estar em um outro ponto, vai ser uma outra gestação, vai ser um outro neném, ou seja, vai ser um parto completamente diferente. Verdade. Então, a gente tem que parar de criar modelos, ou ficar pensando de porque minha amiga teve a parto, assim, não, sua amiga teve o parto dela, você vai ter o seu parto.